Maravilha. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. E nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. Preste atenção aqui. Muita atenção aqui. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade. Vamos lá, todos juntos. Eu preciso que você leia e entenda o que lê. Repete comigo. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ponto. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo ações de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, os que, perecendo porque não acolhem o amor da verdade, para serem salvos. E por esse motivo, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Eu escolhi esse ponto para lhes falar de escatologia bíblica hoje, por ser um ponto polêmico. Mas ele só tem polêmica por causa de pessoas que não estudam a palavra, estudam livros. Um dos grandes erros de muitos pregadores, ensinadores e muitos teólogos é ler livros sobre a Bíblia. Eu leio muitos livros. Hoje não leio tanto livro teológico, leio livros, outros assuntos, mas sempre fui fascinado pelo estudo do texto, no original. Eu me apaixono pela palavra, minha paixão é a palavra. E eu converso com diversos teólogos, professores, diversos. Conversava alguns anos atrás com um, e eu apresentava a ele esse texto. E ele disse assim para mim, mas não pode, porque tal coisa e tal coisa. Eu digo assim, cara, tudo que você está me citando, você leu. Eu te botei de seu livro que você leu.
Eu estou te citando a Bíblia. Eu sei quem você leu. Você leu fulano, você leu ciclano, você leu ciclano. Eu estou te citando a Bíblia. Então, a Bíblia não pode ter menos autoridade de que A, B, C ou D. E eu vou falar sobre um tema complicado, porque vai mexer com o paradigma de muito crente. Na realidade, eu quero falar dos dias de hoje. E para isso eu escolhi o tema anticristo. É óbvio que eu não tenho tempo de expor, porque eu levo dias para explicar isso aqui. Mas vou procurar ser rápido e objetivo e claro. Mas dentro disso, eu quero tocar no assunto que é o arrebatamento da igreja. Uma das coisas que mais prejudicou a igreja evangélica nos últimos 150 anos foi ter abraçado o conceito pré-tribulacionista de rapto. Pastor, o que significa isso? Significa que nos últimos 180 anos da igreja, surgiu uma doutrina que não era pregada pelos reformadores, nem por Lutero, nem por Calvino, nem Arminio, e nenhum dos grandes reformadores falava do pré-rapto. Mas, há 180 anos passados, mais ou menos, surgiu, através de uma irmã, que teve uma determinada visão, e passou a ser exposto um conceito de um pré-rapto antes da tribulação. Esse conceito pré-tribulacionista ficou conhecido no mundo todo, principalmente no meio pentecostal. Os pentecostais tradicionais, alguns neopentecostais, nos reformados, ele não teve tanto sucesso, mas dividiu opiniões. E uma Bíblia, chamada Bíblia de Comentário do Dr. Scofield, essa Bíblia se tornou um mecanismo de exposição da ideia, porque o Dr. Scofield era um dispensacionalista pré-tribulacionista. O que é um dispensacionalista? Essa doutrina separou a história da humanidade em 7 tempos. Isso não está na Bíblia, acredite. A Bíblia só menciona 3 dispensações: mistério oculto, graça e tempos eternos. Ponto. Poderíamos apresentar vários argumentos, mas esse é suficiente. Embora esses irmãos criaram um mapa, e esse mapa lhe deram 7 dispensações. Sendo que a igreja deveria ser arrebatada da terra, quando começasse a tribulação. Isto é, quando o anticristo pacta com Israel, ou entra em cena, a igreja não mais estaria na terra. Na minha época, nos anos 80, eu ouvia uma pregação domingo, pulava domingo, via de novo. Jesus está voltando e nós vamos ser arrebatados, e os crentes meia boca vão ficar, os crentes de fogo vão subir, e os crentes mornos vão ficar, e vão ficar aí com o anticristo, e vão marcar você, e vão torturar você,
E para você se salvar, você vai precisar se salvar pela vida. Você não vai poder se salvar pela graça, porque a graça termina no arrebatamento. Quantos já ouviram falar disso? Quase toda a igreja. E anos, pregadores exploraram isso. E as pessoas vinham para frente com medo. Quem já não veio por medo a ficar no rapto aqui, ó? A pastora Josi é a primeira, já teve. Você converteu por medo aí, tá vendo? Quantos irmãos não vieram para frente com medo? Jesus está voltando. E pior que alguns pregavam assim, e ele vai voltar de madrugada. Eu convivi com o missionário Saul, faleceu Saulzinho. Saul se converteu na cadeia de Palmeiras das Missões, pregaram, se converteram, um menino bem, de um mundo bem mundo, se converteu e foi enviado para o Paraná. E foi na época que eu cheguei no Paraná, nos anos 90, lá no começo dos 90. E morávamos na mesma casa e pastoreávamos a mesma igreja. E nós ganhamos a mobília toda. E Saulzinho falava assim para mim, missionário, quem arrumar namorada primeiro fica com a mobília. E eu digo, feito. Aí ele diz assim, ó, eu já estou conversando com a menina. Miserável, já tinha pedido ela em namoro. Caçou e levou minha mobília. Ficamos aqui. E ele dormia de calça social, de camisa social. E eu digo, ô Saulzinho, vai pregar? Jesus pode voltar a qualquer momento. Ah, cara, se ele voltar aqui, me leve de cueca. Você vai ficar. Os irmãos tinha medo. Né? Tinha medo. Foi introjetado tanto medo na igreja. E olha como é tão fácil destruir isso. Vem cá, olha o que diz a Bíblia. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos. Veja bem, vinda e reunião é junto. Diga comigo, vinda e reunião é junto. Está junto aqui, não está separado. Nós pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. E nem fiquem perturbados, quer por espíritos, quer por palavras, quer por cartas, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro seja revelado. Vamos lá, sem que primeiro seja revelado o iníquo. A palavra está dizendo bem claro, olha, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, fiquem tranquilos, não aconteceu e não vai acontecer até que o mundo conheça o anticristo. Olha que lindo. Então, é tão fácil. Você encontra alguma dificuldade nesse texto? Então, quer dizer, diga comigo, a igreja, segundo o apóstolo Paulo, vai conhecer o anticristo. Aliás, vai ser provada por ele. Então, deixa eu lhes falar um pouquinho sobre o anticristo e os nossos dias. Me dá a imagem 1. Dá para entender essa imagem mais ou menos, né? No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, quem reinava naquele tempo era o rei Nabucodonosor. Bem na verdade, nós estávamos no ano 600 da era cristã, ali diz 600 a 539. Nesses dias, a Síria babilônica tinha tomado o reino de Judá. Primeiro,
tinha tomado o reino do norte. E alguns anos depois, no reinado de Jeoaquins I, Babilônia toma o reino de Judá. Entre os cativos da Babilônia, de Judá, vão muitos jovens talentosos, que são levados cativos para servirem na corte. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram trocados os nomes para Belsassar, Sedraque, Medraque e Abednego. Então, nesses dias, acontece algo extraordinário. Algo extraordinário. Que muitos teólogos não entendem. Deus decidiu revelar o futuro da humanidade a um rei ímpio. Eu me fiz essa pergunta: Deus, por que um rei ímpio? É porque Israel, que tinha o sacerdócio real, tinha aberto mão dele. Então, um rei ímpio, Nabucodonosor, o começo de tudo, Deus revela a ele e diz: a partir daqui. Então, há um texto em Lucas 21, 24, que diz assim: e Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se cumpra. Que é o tempo dos gentios? O tempo desses 4 impérios governarem o mundo. Vou explicar melhor. Deus deu autoridade a 4 impérios que governem a terra, até a vinda de Jesus. Por isso que a terra, ela vai mudando de mãos, e nada muda, porque ela está nas mãos dos gentios. Nabucodonosor era o primeiro gentio a quem Deus lhe dava a chave do mundo, a chave das nações. Ele teve um sonho, e o sonho o perturbou, porque ele viu essa estátua no sonho, só que ele viu algo mais. Ele viu uma pedra que era cortada assim a auxílio de mãos em uma montanha, e a pedra rolava, batia no pé da estátua e a derrubava até que ela ficava pó. Ele se perturbou, ninguém revelava o sonho, até que Daniel teve a revelação e a interpretação do sonho. E disse: o rei, essa estátua fala de 4 reinos. O primeiro reino, a cabeça de ouro, és tu, o peito de prata. Será um próximo império que se levantará depois de ti, Média e Pérsia, que governaram aproximadamente 539 a 331 a.C. Depois se levantará um terceiro reino, a cintura de bronze, que será a Grécia, 331 a 168. Esse é o reino do leopardo, porque depois esse sonho é dado a Daniel em animais. O 4º império é esse das pernas de ferro e barro. Ferro e barro. E é o Império Romano, que governou de 68 a 476 aproximadamente, da era cristã. Lá quando Constantino divide o Império Ocidente e Oriente, onde fica em Constantinopla fica uma parte, a outra parte fica no Ocidente. E a partir dali o reino romano, o Império Romano se dilui, e ele vira Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja passa a ter preponderância. Por quê? Porque os governantes da terra, do mundo, da velha Europa, principalmente, perceberam que através da igreja conseguiam dominar mais fácil as pessoas. Então, ano 500 da era cristã, começa o pior período da história da humanidade. 1000 anos que vão até os dias da Reforma Protestante, aonde por 1000 anos
nada podia acontecer. A igreja proibia tudo. Cobrava impostos, juntamente com os governantes, que eram todos senhores feudais. Quem não era um senhor feudal, era um plebeu de alguma parte do mundo, do velho continente, e tinha que tributar. E tributavam até a morte, porque eram extorquidos de todos os lados. Quando alguém se levantava, a ciência era controlada, a literatura era controlada. Só existiam 3 cursos nas academias: teologia, literatura e direito. Você não podia estudar mais nada. E tudo controlado pela igreja. Quando Martinho Lutero, nas portas da igreja de Wittenberg, decide apresentar 95 teses contrárias a tudo isto, surge uma luz no antigo continente, na igreja, e agora os governantes veem no bispo Lutero a oportunidade de uma revolução contra o papado romano. Passado isto, surge a Revolução Industrial, os grandes pensadores, os filósofos do século XVII, do século XVIII, a revolução do pensamento, as grandes literaturas, obras literárias, surge Marx, Engels, os grandes revolucionários da utopia socialista. Surge toda essa história e o mundo entra num novo patamar. O pós-modernismo, modernismo, pós-modernismo. E ali vão surgindo, vão passando os anos. A história disso que tem a ver com o anticristo, pastor. Lembra que eu lhe disse? A chave do mundo foi dada a Nabucodonosor. Depois foi dada aos persas, Média e Pérsia. Depois Grécia no período de Alexandre o Grande. Depois Roma. Sabe qual é o problema? Que a chave do Império Romano nunca passou para ninguém. E está nas nações para ser entregue ao que a Bíblia chama homem do pecado. Aí entra o anticristo. Agora deixa eu lhes mostrar o sonho de Daniel. Me dá a figura 2. Figura 2. Daniel viu em sonhos um leão alado, Nabucodonosor, o urso com 3 costelas na boca, a Média e a Pérsia. O leão de 4 cabeças, que foram os 4 grandes reinos do Império Grego, alexandrino, o leopardo. Qual é a diferença de Babilônia com Grécia? Babilônia reinou muito tempo, era muito mais polida na sua proposta de governo mundial. Os persas, embora sanguinários, idem, tinham a proposta de pacificação. A Grécia não. A Grécia era letal, não pactuava com ninguém, eram extremamente treinados e a política era só de Grécia. Nada, e foram velozes até que foram derrubados. Então surge o 4º animal. O 4º animal é o mais feroz de todos, porque ele é um dragão, ele tem cabeça de leão, ele tem aspectos do urso, ele tem aspectos de leopardo, ele tem todos os aspectos. Ou seja, a chave foi se aperfeiçoando. Essas nações, você diz assim, essas nações sumiram, pastor. E se eu disser que toda a tua vida é influenciada por essas nações? Os dias da semana, os meses do ano, o teu calendário, o direito romano pelo qual você vive, a democracia, tudo vem dessas nações. A democracia foi criada pelos gregos,
Qual é a roupa mais elegante que o homem pode vestir? Um terno. E o que enfeita um terno? Uma gravata. Você sabia que a gravata é um símbolo de ofensa a Deus? É um símbolo fálico. Ele é um obelisco. Ele é um pênis. Ele é um símbolo fálico masculino. E o obelisco, ele quer dizer para os céus: não venham invadir a terra, estamos prontos para vocês. Eu podia passar a noite te dando informações desse tipo, de tudo que há na cultura, mas eu vou te mostrar algumas coisinhas simples. Os gregos, eles não inventaram o homossexualismo, por exemplo, mas o cultuaram. A homossexualidade no Império Grego era cultura. Um professor se deitar com um aluno era troca de informação, sabedoria. O lesbianismo, quem estudou sabe, a Grécia tem uma ilha chamada Ilha de Lesbos, onde era o império de lésbicas. Essas práticas vêm de Grécia. Grécia, ela deu status a tudo isso. Você acha que é uma mera coincidência? Nós estamos vivendo um tempo onde a homossexualidade, e volto a dizer, quem me conhece sabe que eu respeito todo tipo de prática sexual, respeito as pessoas e suas opiniões e conclusões, mas eu estou falando de história e religião. Hoje, praticamente, há um apelo para que a homossexualidade seja experimentada. Há poucos dias atrás, o professor da USP deu a um aluno prazo. Te dou tantos dias para você experimentar. Há uma opressão para destruir a cultura judaico-cristã. Há uma massificação para, até 2030, acabar com a ideia de mundo em que vivemos, família e sua normalidade. As distintas ideologias querem massificar a ideia de famílias das formas mais variadas possíveis. O debate da sexualidade e suas variantes, tudo isto é produto dessa chave, porque Deus a entregou aos gentios, porque o seu povo não a quis. Então, nos dias em que estamos vivendo, João no Apocalipse, ele viu uma fera. Apocalipse 13, uma fera subia do mar. É a mesma que Daniel viu. Só que a fera de João tinha características diferentes, algumas diferentes. Era um monstro feroz, com 10 chifres e 7 cabeças. As 7 cabeças falam de 7 reinos e os 10 chifres de 10 líderes. A discussão do globalismo, há uma emergente necessidade de globalizar, tornar o mundo em mercados menores. Você falava alguns anos atrás na possibilidade de criar 10 mercados, Mercosul, ALCA, Comum Europeu, Indiano, 10 mercados, olha o número, 10 mercados, ou seja, tornar o mundo 10 regiões, através de mercados diferentes, o Mercosul, e perdendo os poderes dos países. A ideia é destruir as legislações dos países, as suas constituições. Olha o que está acontecendo no Brasil. Os guardiões da Constituição, que deveriam selar por ela, a violentam a cada dia, de forma absurda, porque este tem uma organização que está se movendo no mundo. Poderes, capitais, interesses, porque há pesquisas de que o mundo, se não for reduzido a uma governabilidade equânime, ele não vai sobreviver. Mentiras. A necessidade de tomar por conta a Amazonas, torná-la parte de uma unidade mundial. Tudo isto é a chave de Nabucodonosor e esses 4 reinos se manifestando, implodindo como um vulcão em erupção, devagar. É casualidade. O anticristo
terá como base poder sobre 4 áreas: política. Por isso precisamos de políticos sérios. Religião, economia e poder bélico. Poder, exército. A sede do anticristo será Israel. Esse é o alvo. O anticristo, a Bíblia diz que ele vai reinar desde Israel. Israel está com tudo pronto para lançar o terceiro templo. Tudo. Até a novilha vermelha recriaram. No capítulo 19 de Números. Pode entrar, tem um artigo na internet. Israel recria novilha vermelha. Era uma novilha especial que tinha que ser sacrificada fora do arraial. Tudo está pronto. A planta, todos os elementos. Só precisa de um detalhe. Que os árabes entreguem o domo da rocha. E aí você diz assim, bom, se os árabes entregar o domo da rocha, isso é impossível. Não vão entregar. Que aquela mesquita dourada que está em Jerusalém, exatamente aonde Abraão foi sacrificar o filho. E exatamente abaixo de onde era o Monte Calvário. Há provas bíblicas de que a arca está enterrada ali, porque ali era o santíssimo lugar do templo de Salomão. Está tudo pronto. Por que o anticristo tem que governar desde Israel? Porque esse é o projeto. Daniel profetizou, Jesus corroborou, e ele vai firmar uma aliança por 7 anos com Israel. Quando ele firmar a aliança de 7 anos, começam 3 anos e meio de paz. Apocalipse, capítulo de número 6, Cavaleiro Branco. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele quebra o pacto com Israel, entra no templo e se declara Deus. O que disse aqui Paulo, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus. Entra no templo, se assenta, se declara Deus, se declara o Filho de Deus, porque ele tem que entronizar o diabo, o seu pai. Ele é manifesto pelo poder de Satanás, conforme Apocalipse 13. Aí os judeus percebem, fomos enganados, e fogem pelas nações. E 3 anos e meio, entra o mundo num colapso, como nunca se viu na história. A Bíblia diz, dia de angústia para Jacó, como nunca se viu antes. As nações serão assoladas, os governos serão assolados, porque haverá uma reviravolta nos governos para apoiar esse império. Quando chegar esse tempo, possivelmente o Brasil, essas nações não tenham o mesmo poder de serem nações livres em si, porque estarão comprometidas com ideologias mundiais, pactos e acordos e alianças. As soberanias nacionais cairão por terra. Por isso que por que existe esse empolgamento? Vamos destruir a ideologia de patriotismo. Tem que se destruir. Por que nos Estados Unidos a esquerda luta tanto para destruir o patriotismo? Porque o patriotismo é algo sagrado. É quando o indivíduo luta pelo seu chão, pela sua casa, pela sua esposa. E os Estados Unidos são um símbolo mundial de patriotismo. Você vê na casa de cada americano, tem orgulho de pôr uma bandeira americana. A esquerda quer destruir isso. Porque destruindo isso, destrói teu amor pela pátria. É muito mais fácil de governar um homem que não tem compromisso com o seu solo. Então as soberanias mundiais irão entrar em colapso. Muita coisa está para acontecer. Eu creio que 2030 é o ponto de largada. O botão se aperta e vão começar séries de acontecimentos sequenciados para programar o mundo. A pandemia foi um ensaio. Está me entendendo? Vamos ver como o mundo reage.
a uma pandemia universal. É a primeira. Nunca houve setorial. Espanha, várias nações tiveram, mas o mundo parou. O mundo parou. E um único órgão determinava o que se faz. A ONU. O único órgão. Dizia a todos os governantes da terra, é assim para ser feito. Estão comigo? E todo mundo tinha que ir. Bolsonaro é um daqueles loucos assim que diz, não vou fazer coisa nenhuma. Meu judiciário diz, vai fazer esse senhor. Olha como estava tão programada a coisa. Pessoas foram tiradas de suas liberdades de ir para a praia nadar, de andar na rua. Nossos filhos foram privados de estudar. O mundo ficou dentro de casa. Isso foi um teste. Em 2030 em diante, vai se apertar um botão invisível e recorrentes atos, pestilências, ações programadas. Eu não tenho tempo de lhes falar sobre o grande colidor de partículas que existe na Suíça. Mas se você quer fazer parte, tem um seminário agora em agosto, eu falo muito sobre isso. Eu estou falando de ciência de ficção. O colidor de partículas existe, é real. E esse colidor de partículas vai dar ele vai ter a capacidade de criar biomassa. O Stephen Hawking, antes de morrer, disse ao mundo, não liguem essa máquina. Vocês não têm ideia do que vocês podem acordar. O Apocalipse disse que chegaria um tempo em que abismos seriam abertos e demônios surgiriam do próprio abismo. Sinais de que estamos nesses tempos, para me terminar. A Bíblia diz que perto do fim, o amor de muitos se esfriaria. E por causa disso se multiplicaria a iniquidade. Você já viu tanta frieza? Hoje alguém me contou de que uma irmã matou a outra. Deu tiro, puf! Brigadiana. Filho matando o pai, pai matando o filho. A vida passou a valer coisa nenhuma. A vida não vale mais nada. Te tira uma vida por nada. Frieza. Iniquidade. Pai violentando filha de meses. A ciência se multiplicará. Ciência, todo dia a ciência inventa coisa nova. Apostasia. A fé está virada numa bagunça. Os sinais estão aí. Pastor, o senhor garante? Eu não garanto nada. Eu digo, sinais estão aí. O mundo está se globalizando. Os 4 impérios estão fechando o cerco. Amém? O último império é Roma reconstituído. O império do anticristo. Por que Roma? Por que Roma não começou no cabeça e está no final? Vou lhe dar rapidamente as características. Roma, ela absorveu a violência militar de Babilônia, a inteligência dos persas, a democracia
e astúcia governamental dos gregos. E o poder bélico dela. De todos esses impérios, nenhum foi mais bem treinado em exércitos do que Roma. Roma rapidamente, em 668, ela conseguiu estender um governo que vai por toda a Europa, Ásia Menor, até os confins da Bretanha. Isso é o fim do que hoje você conhece como Inglaterra, Grã-Bretanha, aquele Reino Unido lá. Ela só não conseguiu invadir os povos mais nórdicos. E, de fato, foi invadida várias vezes por ele. Tomou conta de tudo. Agora, vamos ficar em pé. Pastor, vai vir, o anticristo vai vir, a igreja vai estar na terra. Os 3 primeiros anos e meio, até pastores vão se apaixonar pelo anticristo. Porque ele vai ser o maior demagogo de toda a história. A Bíblia diz que ele fala como cordeiro, mas tem boca de leão. Ele vai ser o maior administrador de todos os tempos. Ele vai conseguir dar jeito na economia mundial e no equilíbrio. Ele vai acabar com a fome do mundo. Meu irmão, então imagina um mundo onde tem um líder que acaba com a fome do mundo. Quem é louco para dizer esse cara é do diabo? Quem vai ser o doido? Então, imagina os milhões de crentes correndo atrás. E o pastor que ousar dizer, cara, esse cara é o anticristo, vou matar ele. Eu queria não estar aqui quando isso acontecesse. Porque a linguagem é aceitar, inclusão, tolerância. Então, por exemplo, cuidado que esse cara vai enganar vocês, seu intolerante. Há uma probabilidade de que ele seja gay. A Bíblia diz, do amor das mulheres não terá prazer. Falando do anticristo. Lá em Daniel. É provável que ele seja um homossexual. Então imagina o pastor inventar de falar de um doido desse. É cadeia. Cadeia de boa. Então os 3 primeiros anos e meio vão ser muito, muito bons. Agora, quando ele se revelar, as igrejas vão começar a clamar por Cristo Jesus. Porque nesse dia serão desatados eventos cataclísticos, não operados pelo homem. O homem vai operar muitos eventos desse tipo, através dos projetos HARP e outros projetos que estão em experimento através da NASA. Tem muito experimento sendo preparado para dar sequência, uma sequência de manipulação às nações. Tinha um projeto que era um projeto, deu tudo errado. Os caras subiram satélites com sons
Lembra que aparecia um som estranho por tudo que era canto? A ideia era fazer que aparecesse uma imagem de Maomé no mundo árabe, uma imagem do Dalai Lama lá por lado da Índia, uma imagem de Mahatma Gandhi, imagem de Jesus Cristo, todas elas falando. As noites aparecessem, sinais. Isso era programado. Isso está na internet, tem quilos disso. Mas falhou, não deu certo. Então ele está inventando os projetos. O projeto HARP é um projeto para gerar cataclismas. E tudo vai aparecendo. Mas lembra que eu lhe disse que aquela estátua, me dá a imagem 3. Eu lhes disse que Daniel viu uma pedra ser cortada-se aos 5 de mãos. Essa pedra é o reino dos céus. E Jesus é a pedra. Porque Jesus é o 5º império. É o império que se instalará na terra e não terá fim.